Com uma banda faz para depois de ter atingido o sucesso, dar uma nova guinada em sua carreira, e quando eles arriscam, pode pôr tudo a perder, hoje eu quero conversar contigo sobre um disco que eu redescobri do Pearl Jam, que é muito legal e eu tenho certeza que você vai curtir. Fica comigo até o final. Vamos lá, galera. Fala galera, Brody aqui e hoje chegou a vez de falar sobre o Pearl Jam. E eu preciso confessar uma coisa pra vocês, cara. Quando eles surgiram em 91 com o avassalador 10, naquele mesmo ano em que tivemos o Nevermind, Blood Sugar Sex Magic, o Dangerous Michael Jackson, né? O Black Album e os dois Use Your Illusions, hein? Só pra ficar no panteão, hein? Dos maiores lançamentos, né? Eu não fiquei muito atraído pela banda, não. Isso é verdade. E, cara, eles eram uma sensação na MTV, sabe? Eu os via com muita frequência, eles passavam muito aquele clipe de Oceans. E na boa, cara, naquela altura eu não tava assim muito preocupado assim com o Pearl Jam, sabe? Nevermind e o Blood Sugar Sex Magic me pegaram de jeito. E além dos gigantes, né, eu havia descoberto Sepultura, o Skid Row também, além de ouvir muito o Michael Jackson. E parafraseando meu amigo Melão aí do Prazeres Plásticos, abre aspas, quem é que explica a bipolaridade adolescente? Não tem como, né? E o Pearl Jam não era uma banda assim que eu gostasse, é verdade, cara. E não foi assim por falta de oportunidade de ouvir. Os meus amigos já estavam surfando na onda deles e naquele momento lá, o Pearl Jam era a melhor coisa que já havia surgido. Convenhamos, né? Mas o tempo é sabedor de tudo e eu acabei redescobrindo ou mesmo descobrindo a minha paixão pela banda. Demorei muito para ter as mídias físicas, é verdade. Só esse ano agora de 2023 é que praticamente eu fechei a discografia em CD, né? E nesses passeios que eu tenho feito aí, tenho redescoberto muita coisa bacana. Para quem acompanha aí o meu perfil no Minha Vida em Vinil lá no Instagram já sabe que toda semana eu tô dando uma chance aí para um disco e eu absorvo aí com um ouvido um pouco mais apurado, né? E durante as últimas semanas, cara, eu tenho ouvido esse disco aqui, ó. Esse disco aqui, ó. O No Code do Pearl Jam. O quarto na discografia da banda, lançado em 1996. Bom, cara, a essa altura, além do 10, né, que foi o disco de estreia da banda, eles já haviam lançado o excelente Versus, né, em 92. E em 93 ainda manteve o padrão com um disco repleto de hits, cara, o Vitalogy, que foi um disco um pouco mais obscuro, assim, mas que abusava do peso e dos vocais dramáticos, essas guitarras assim mais grungescas, né, e tudo aquilo que quem é fã do Pearl Jam já podia esperar. E com ele, cara, veio também uma turnê avassaladora. Nesse meio tempo, em 95, eles ainda gravaram o Mirror Ball, o 21º disco de estúdio de nada mais, nada menos que Neil Young. Aí, meu amigo, a essa altura todo mundo já estava esperando que o Pearl Jam fosse lançar um disco novo. E isso realmente aconteceu. E a gente precisa voltar lá para 1996 e verificar alguns fatos que haviam ocorrido. 96 foi um ano foda, meu. Foi foda mesmo. Mas no sentido de que àquela altura eu ainda não estava muito ligado no rock alternativo, sabe? Mas eu já havia sido impactado por duas grandes perdas naquele ano. Shannon Hoon, vocalista do Blind Melon, e também o Bradley Nowell, do Sublime. Sem contar ainda que 2 anos antes a gente havia perdido a nossa maior referência no estilo, né, cara? O Kurt Cobain, que havia se suicidado. Cara, eu ainda estava sofrendo com a perda dele. Tudo isso foi somando aí, dando lugar a algo mais melancólico, sabe? E de alguma forma, assim, todos esses acontecimentos meio que impactaram o Pearl Jam. É verdade que desde Vitalogy, né, eles não promoviam mais clipes na MTV, e foi justamente aqui em No Code que eles tornaram uma decisão que foi muito consciente por parte da banda, a de se afastar dos holofotes após a sua rápida ascensão ao estrelato. Ou isso iria levar ao seu potencial criativo, ou seria um grande suicídio profissional. A atmosfera do álbum já pode ser percebida em sua volumosa capa, né, cara, feita em papel reciclável, né, que são pequenos quadradinhos assim, cara, contendo as mais variadas imagens que formam uma espécie de quebra-cabeça, né. Ainda tem o encarte do CD, que na verdade não é apenas um, mas são várias polaroids, né, se você pegar, são várias polaroids, né? E algumas têm letras escritas atrás, outras não tem nada, coisas praticamente ilegíveis, escritas à mão, datilografadas. Essa capa e todas essas polaroids aqui são cheias de significados, tem algumas pequenas histórias, alguns enigmas, né? São vários códigos que levam ao triângulo da capa, que ironicamente contém o nome do álbum No Code, sem código, né?
Seria então essa uma maneira que os caras do Pearl Jam recorreram aí para distrair seus fãs? Distrair assim no conteúdo musical do CD? Pura maldade de alguns comentaristas musicais, cara. E esse é de longe o álbum mais íntimo, o álbum assim mais notável e displicente também em toda a carreira do Pearl Jam, né? É sem dúvida o menos compreendido, isso eu posso ter certeza. Ou foi naquele momento, tá? Aqui também a gente tem a estreia de Jack Irons, né? Na bateria. É interessante notar, assim, que o próprio Irons foi ele mesmo, assim, que quando ainda é baterista do Red Hot Chili Peppers, né? Ele fez a ponte entre aquela primeira fita demo da banda com então seu futuro vocalista, o Ed Vedder. O resto daí a gente já é história, né? As gravações desse disco começam de uma maneira muito conflituosa, assim, cara, com muita tensão, sabe? O Jeff Ament quase chegou a sair da banda. Na real, todo mundo aí tava chateado uns com os outros, cara. O que é perfeitamente normal, né? A vida na estrada parece ser glamurosa, mas é dureza, velho. Tem momentos aí que você só quer ficar na cama, sem barulho, no escuro. Eu entendo esse sentimento, sabe? De verdade. O disco tem muitos bons momentos e o que eu percebi aqui é que há um padrão nas gravações do Pearl Jam, né? Você vai saber que é a banda pelos timbres de guitarra e pelo timbre de bateria. Impressionante essa assinatura, cara. Essa sonoridade aí de gravação ao vivo e em sequência, ela é muito latente aqui nesse disco, assim. E eu acho que isso é proposital mesmo, né? Pra manter aquele espírito garageiro. Isso ocorre em outras bandas também, é claro, e num momento oportuno a gente vai voltar a falar sobre isso. Ainda o que eu percebi é que aqui, com essa aura meio garagística, assim, eles resgatam uma essência punk, né, cara, que está enraizada fortemente nos membros da banda. Canções como Hell Hell, Habit, que havia ficado fora do Vitalogy, né? Luck e Mankind fazem jus aí a esse espírito punk no melhor sentido da palavra. Algumas músicas acabaram ficando de fora do CD, né? Don't Give Me No Lip, Black, Red, Yellow e também All Night, sendo que essas duas primeiras aí mantêm esse lado garageiro mais forte ainda, né, cara? Principalmente com influências dos anos 50 e 60. O lado funk rock ainda dá as caras com o Smile, com o baixo sendo tocado lindamente por Stone Gossard, cara. Sim, porque essa música foi o Jeff Ament que foi o compositor dela e aqui ele toca guitarra. E lembra que eu comentei que eles haviam gravado com o Neil Young, né? Então, esse som mostra o quanto a banda foi e é influenciado por esse homem, cara, Neil Young. Que sonzeira, velho! O que diferencia ainda esse disco, além de momentos de mais introspecção, assim, são as batidas tribais, né? As guitarras gêmeas e os vocais estrondosos que sempre fizeram parte da história do Pearl Jam, como já falei. Rio War aqui acompanhado por uma citra, piano em palmas, tem In My Trees, Sometimes, que abre o disco, Present Tense, que é uma das coisas mais bonitas que o Pearl Jam já fez, tem In My Tree, I'm Open, que era um mantra aí que o Ed tocava no seu apartamento muito antes de entrar no Pearl Jam, né? Off He Goes, Red Mosquito, que essa aqui, na verdade, me parece que eles estavam ditando os rumos dos próximos discos, com essa coisa mais bluseira. E, cara, por se tratar de um álbum transcendental, né, e ainda existencialista, o Ed Vedder aqui, ele aborda várias questões aí pessoais de humanidade em si própria, né. Com isso, então, ele segue em canções que falam sobre o vocalista e na música Sometimes, por exemplo, que abre o disco, como se fosse uma estimulação, né, o Vedder se abastecendo de Deus nessa canção que é um pouco mais reflexiva, né? Em Who You Are, cara, Vedder e a banda também, né? Eles estão ousando aí, correndo risco em busca aí dessa verdade, né? Dessa autossabedoria, mas também com a unidade vocal de toda a banda em seu refrão, cara. E isso se mantém ao longo de todo esse disco, em busca desse introspectivo, desse reflexivo, né? Essa busca mais interna, subjetiva, vamos dizer assim. E ele estreou em primeiro lugar no ranking da Billboard, e também alcançou o topo máximo na Austrália, no Canadá, na Dinamarca, na Nova Zelândia, Portugal, na Suécia. Foi terceiro lugar na Áustria, na Irlanda, na Noruega, no Reino Unido, cara. Top 4 e 5 em países como Bélgica, Holanda, Finlândia, Itália. Ganhou disco de platina nos Estados Unidos, na Austrália, foi 2 vezes platina no Canadá, foi disco de ouro no Reino Unido. Ainda em 96 a banda havia ganhado seu primeiro Grammy, né? Que foi referente ao seu disco anterior, lançado em 94. Mas a crítica, por mais que tudo isso tenha acontecido, ela ficou dividida mesmo, cara. Porém, foi em No Code que o Pearl Jam também perde, assim, uma boa base de fãs, né, que apenas queriam que o grupo continuasse suando e tocando os velhos sucessos, né. Mas também rendeu a eles o apoio imortal de seus fãs mais comprometidos. Tanto que a escolha de Who You Are como um single, né, foi a menos óbvia, assim. Então,
ela não tinha aquela sonoridade acessível ao grunge ou ao rock alternativo. E, cara, o Pearl Jam provavelmente nunca mais fez outro álbum tão experimental assim como No Code. Mas eles encontraram um caminho para sair desse beco sem saída aí, criado para eles por seu sucesso inicial, para se tornarem uma banda aí que poderia continuar a fazer músicas interessantes, sei lá, cara, por 25, 30 anos, enfim, cara. Nós temos aí I Weld, Binaural, o Ryan X, até o Gigaton, cara. São discos assim que não poderiam, eu acho que não ter sido feitos por outra banda, não. E provavelmente não poderiam ter sido feitos pelo Pearl Jam se eles não tivessem passado por esse processo de criação de No Code. Se o grunge morreu em 96, foi em 96 que nasceu algo igualmente maravilhoso. E em 2023 é o ano que eu redescubro o Pearl Jam, né, cara? O ano que eu redescobri esse disco maravilhoso, que foi um divisor de águas na carreira da banda, não só da banda, mas de algo maior que viria a seguir, né? E como é bom quando a gente amadurece, né, cara, e consegue notar isso. E agora eu te convido para primeiro, cara, primeira coisa. Terminou o vídeo, põe o disco no play para rodar ou então na sua plataforma de streaming preferida, né? E tenta ter as mesmas percepções que eu tive agora, sabe? Vai por mim, cara, se tu vai curtir esse disco aqui, é um disco bom pra caramba. A segunda é convidar você para deixar seu like aqui embaixo, né? E se inscrever no canal. Cara, eu tô muito feliz, de verdade mesmo, cara. Com esse engajamento de todo mundo aqui no canal, né? Esse crescimento que só tenho tido, que só é possível, cara, por causa de vocês aí, que deixam seu like, que compartilham o vídeo com seus amigos, que comentam aqui embaixo, cara. Falando em comentar, você já pode comentar aqui embaixo o que você acha desse disco aqui, né? Do No Code, qual é a sua preferida, se o disco é tudo isso que a gente falou, se não é. Conta pra gente aqui embaixo, cara, vamos manter esse papo aí. Quero agradecer a cada um de vocês que tem acompanhado minha vida em vinil, de coração mesmo, cara. Um beijo e a gente se encontra no próximo vídeo.